É o nosso programa informativo aqui por meio da Educadora Santana FM 100,7, Caetité, Bahia. Conforme anunciamos, vamos ao contato agora com o Dr. Éder Davi, pré-candidato a prefeito de Caetité, participando aqui no nosso programa informativo. Doutor Éder, é uma satisfação falar com o senhor. Boa tarde. Boa tarde, Silvano. Tudo bem? Sim, tudo bem, doutor Éder. Agora estabelecido o contato aqui. Doutor Éder, é uma satisfação falar com o senhor. Não terá o prejuízo com referência a tempo, porque teremos aqui o tempo que for necessário conforme ter o tempo do nosso programa. E assim, conforme já divulgado, muitas pessoas com certeza acompanhando, e é de interesse da nossa Rádio Educadora poder contribuir com os nossos ouvintes, tendo a participação de pré-candidatos aqui por meio da nossa rádio, mas sobretudo nesse período da pandemia, que nós possamos ter essa conversa franca, democrática e que seja útil para os nossos ouvintes na condição de eleitores, que eles possam ter conhecimento sobre os pré-candidatos. Com referência ao senhor, que já esteve participando aqui da nossa Rádio Educadora quando lançou a pré-candidatura, passado um determinado período, diante da situação da pandemia e a situação das eleições deste ano, o senhor confirma aqui, reafirma, na verdade, está firme a proposta já apresentada e divulgada aqui na nossa rádio, que é pré-candidato a prefeito de Caetité, doutor Éder? Osman, primeiramente não chamo de senhor, não fica tão estranho até para mim, as damas já são brancas, mas acho que por uma questão de genética de família, pode ficar à vontade para tratar de você, é só o Éder mesmo, e também de tudo cumprimento finalmente assim a você, agradeço muito, Silvano, novamente pela nova chance que está dando a mim na condição de pré-candidato. Quero cumprimentar também os caros ouvintes da sede e da zona rural, uma época festiva, mas uma época festiva diferente, né? Nós estamos já na véspera de um São João, dentro dos festejos juninos, mas infelizmente não vamos poder comemorar como tradicionalmente o fazemos, né? Mas já respondendo a pergunta, Silvano, está mais que firme a minha pré-candidatura e depois candidatura a partir do período das convenções, né? Está certo, sim, e é o momento de discutirmos e debatermos Caetité e pensarmos os melhores planos e projetos para o nosso futuro. Mas está firme, sim, graças a Deus. Pronto, firme aí a pré-candidatura, doutor Éder, ele reafirmando aqui na nossa Rádio Educadora, depois do período que participou aqui, fazendo a divulgação também da nossa Rádio Educadora, do seu nome para o grupo, e o próprio grupo aqui reafirmando também esse apoio. Hoje, doutor Éder reafirmando aí que é pré-candidato a prefeito de Caetité. Doutor Éder tem comentado também, assim, nos bastidores, conversas que sempre ocorrem, nessa possibilidade da união da oposição de Caetité. O que o senhor poderia dizer aqui para os nossos ouvintes nessa possibilidade de coligação, de união da oposição, já que no momento a gente tem mais de um nome de pré-candidato à posição de Caetité, na oposição de Caetité, prefeito de Caetité. E nesse ponto de vista do senhor, o que o senhor poderia dizer aqui para os nossos ouvintes da nossa Rádio Educadora a respeito dessa possibilidade de coligar, de em nome da união da oposição, de formar uma nova chapa, de ter, na verdade, um novo rumo da oposição em Caetité? Essa é uma questão sempre recorrente e naturalmente é recorrente, Silvano e caro ouvinte, por conta de um desejo muito grande que há em Caetité quanto à necessidade nossa de promovermos uma mudança. Não é? As últimas gestões e os problemas causados a tanta gente, o sofrimento todo de nossa população faz com que Caetité, tendo na oposição assim vários nomes, faz com que Caetité peça essa união para evidentemente tornar mais viável essa mudança. E eu não coloco como mudança, eu coloco como desejo e necessidade mesmo de transformação, não apenas de simples mudança, porque não adianta a gente tirar um nome, mudar por outro, sair de uma velha prática, entrar numa outra prática que também não seja inovadora, enfim, algo que tem que ser sim discutido e debatido.
se nós tivermos, já pude falar isso para você em outra oportunidade, se nós tivermos de fazer contas mesmo, evidentemente fica mais fácil para as oposições vencer as eleições se todos unirem do que se fracionarmos. A situação, é claro, tem sempre a máquina administrativa, tem sempre um modo muito ruim, antigo e equivocado de fazer política, mas isso demonstra ainda muita força. Então a união é algo que cai bem, é algo que acaba sendo muito importante, se não até mesmo necessário. Agora, o mais importante para mim dentro de um quadro de união, não sei se Caetité hoje, uns falam em 4 nomes, outros falam em 5 nomes, enfim, mas primeiro de tudo, já disse isso para você acho que no ano passado, nós temos de preservar a democracia e não podemos tirar de nenhum cidadão caetitense o seu direito, a sua vontade de candidatar-se a prefeito, a prefeita, de candidatar-se a vereador ou a vereadora. Mas o que eu pauto dentro de um quadro de união é fazer com que haja um projeto, um só projeto pensando em Caetité. Por exemplo, eu não acho correta a ideia de vou unir porque defendo o projeto de Éder, vou unir porque defendo o projeto de Valtécio, de Cleiton, de outro candidato, etc. Acho isso uma bobagem. Acho que o projeto de todos os nomes de oposição tem que se voltar para Caetité, né, para as necessidades do nosso povo, para aquilo que precisa ser feito, apenas e tão somente. Então, havendo uma unidade quanto a um projeto de Caetité, quanto ao projeto de inovação, de enfrentar grandes desafios e fazer isso com responsabilidade, o desejo de união permanece sim também na minha posição enquanto pré-candidato. Estamos ouvindo o pré-candidato a prefeito de Caetité, Dr. Éder Davi, aqui por meio do nosso programa informativo da nossa Educadora Santana FM 100,7, Caetité, Bahia. Dr. Éder, com referência aos rumos das eleições em nossa cidade, nosso município, o senhor tem já preparado já o plano de governo, já vem trabalhando nesse sentido com o grupo, mesmo independente de se vai ocorrer ou não futuramente a união da oposição, mas aquilo que o senhor vê como importante para o município de Caetité? Silvano, acho que dificilmente haverá, ou houve pelo menos, não quero puxar sardinha para o meu lado não, mas eu trato do plano de governo com muito interesse mesmo e com muita responsabilidade. Primeiro porque não é o plano de governo de um candidato, de Éder apenas e tão somente, ou de um grupo político que apoia Éder, porque, na verdade, o que está em derredor de minha pré-campanha é uma ampla coalizão de pessoas e caetitenses de bem. Eu tenho o apoio do grupo de Dr. Ricardo, tenho o apoio da Rede Sustentabilidade, tenho o apoio de candidatos do PT que decidiram apoiar o candidato a prefeito segundo a vontade de cada pré-candidato a vereador, tem o apoio de candidatos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tem o apoio de pessoas que não são candidatos, mas que querem participar do processo ativamente porque vislumbram e sonham com um futuro muito melhor para Caetité, para a nossa gente. E nós já debatemos muito isso. Eu tenho uma equipe de profissionais não contratados por mim, mas são pessoas que atenderam ao meu convite pedido para participarem da elaboração desse projeto e participam também desse projeto pessoas que acreditaram nas minhas propostas inicialmente apresentadas e pediram: Éder, posso participar com você disso? Eu quero fazer parte, e eu acredito nessa visão sua de um futuro melhor para Caetité. Não é? Isso está sendo muito bem confeccionado, muito bem elaborado e nós estamos pautando, nós não estamos trazendo para esse plano ideias mirabolantes, promessas e compromissos que são feitos e que depois não possam ser cumpridos. A ideia nossa é reunir profissionais e ouvir as pessoas de bem, as pessoas simples. Nas andanças que fiz, especialmente nos meses de janeiro e fevereiro pela zona rural, eu pude sentir de perto, Silvano, o drama do homem e da mulher do campo. Eu pude ouvir as suas necessidades e a gente tenta traduzir isso para um plano de governo, para o papel, mas dentro de algo que seja efetivamente viável. Não adianta ficar prometendo aqui aquelas obras muito grandes e muito caras, sabendo de antemão que a crise após a pandemia é certa. Nós vivemos hoje um momento em que a gente cuida primeiramente da saúde, mas sabemos que os efeitos sobre a economia de Caetité, sede e zona rural, e serão vitimadas justamente as pessoas mais vulneráveis, os mais pobres. Nós não podemos prometer aquilo que não poderá ser feito. A gente vai ter de planejar e planejar muito bem, vamos ter de agir com inovação, com inteligência e fazer muito diferente. Esse é um dever de cada caetitense
Isso é o que a gente tenta traduzir para o plano de governo. Eu sei que o tempo é muito pouco, Silvano, mas teremos outras oportunidades para falar um pouquinho sobre as situações mais específicas que vamos ter de fazer. Eu só cito aqui, só digo o seguinte como algo fundamental no pós-pandemia, no que a gente imagina, em relação aos desafios que nós vamos encontrar. E eu posso pontuar aqui com a nossa equipe que teremos 2 grandes desafios. Primeiro, os cuidados com a vida, com a nossa saúde. E segundo, a inovação para a geração de trabalho e renda. Imagina só, Silvano, só citando aqui rapidamente números do IBGE, a taxa de desemprego no país, de certa forma isso contempla também Caetité, atingia 12,6%. As projeções feitas pelo IBGE para o final do ano já chegam a 17% a 18% de desempregados. Já é muito forte em Caetité a reclamação no que diz respeito à falta de trabalho, de emprego, de oportunidades. Imagina isso no final do ano, imagina isso a partir do próximo ano. Então, o desafio nosso, o nosso plano focará notadamente isso, a questão pós-pandemia e a inovação para a geração de trabalho e renda. Portanto, estamos conversando com o Dr. Éder Davi, pré-candidato a prefeito de Caetité. Dr. Éder, com referência às eleições, o senhor que tem trâmite também com os bastidores da política nacional, o senhor que é advogado, por questões como se encontra o nosso país com pandemia e aquelas conversas que a gente ouve também nos bastidores com referência à possibilidade de adiar as eleições e, sobretudo, aqueles que pensam até em prorrogar o mandato, ou seja, pensando não só nas eleições este ano, alguns que apontam também para 2021 e aqueles que chegam a falar que poderia ser em 2022, naquela eleição unificada de votar de vereador a presidente da República. Diante dessa situação que nós nos encontramos, que não está definida exatamente o dia certo das eleições, que opinião o senhor poderia dizer aqui para os nossos ouvintes? Em relação à prorrogação de mandato, isso é praticamente impossível, a menos se tivesse uma situação assim tão grave de pandemia, de mortalidade, etc., e a própria situação ia impor essa condição de adiar as eleições e prorrogar os mandatos. Isso não deve acontecer por um imperativo da Constituição Federal, mas a prorrogação do dia das eleições, isso é mais viável, praticamente está certo isso, por um acordo na Câmara dos Deputados e Senado, e também conversa com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. As eleições devem ocorrer não mais em dezembro, mas em 15 de novembro, o primeiro turno, né? O primeiro turno para cidades que tiverem 2 turnos em eleições. Mas deve acontecer sim esse ano, Silvano, mas no mês de novembro. Por enquanto é o que se cogita, é o que se fala, mas só saberemos efetivamente a partir do momento em que o Congresso Nacional deliberar. É verdade. Então, vamos torcer que seja um processo que é tão importante das eleições, mas diante dessa pandemia, que haja inclusive a participação dos profissionais da área da saúde e que de forma equilibrada e prudente que possamos ter aquilo que seja o melhor numa realização das eleições, como eu disse, são importantes para o nosso país, sem trazer prejuízos para os candidatos, para os eleitores, até por conta de estarem envolvidos como candidato e como eleitores, pessoas de grupo de risco, e dessa forma teríamos realmente algumas diferenças com referência ao número de votos, de participação efetiva mesmo dos eleitores, conforme a situação que se encontrar no momento. Mas ainda há alguns meses pela frente e é expectativa que todos torcem que haja, na verdade, logo um momento que a gente possa ter um controle, apesar de não ter ainda as vacinas, né, doutor? Mas um controle quanto a essa questão da Covid-19 no nosso país. Doutor Éder, com referência à situação das eleições em Caetité e diante dessa possibilidade de que possamos ter 3 ou 4 candidatos, pré-candidatos mesmo, quando chegar o período de aprovação, como o senhor visualiza a condição do nosso município pelo número de eleitorados e essa fragmentação, embora de uma certa forma o senhor já respondeu quanto a isso, mas essa fragmentação dos votos dos eleitores do município de Caetité? Talvez batamos o recorde nessas eleições, Silvano,
em relação ao comparecimento nas urnas, porque além de Caetité ter, de o número de eleitores ter subido em Caetité para 41 mil, mais de 41 mil eleitores, nós sabemos que com a pandemia e o retorno de muitos caetitenses que tinham de sair de nossa terra para trabalhar fora, essas pessoas devem estar em Caetité no período das eleições, tudo indica, né, pelo curso da pandemia. Então o número de eleitores das urnas deve ser maior, mas evidentemente a forma de fazer campanha vai ser muito diferente. Se as eleições fossem hoje, por exemplo, estariam proibidas grandes reuniões, comícios, carreatas e coisas assim que aglomerassem muitas pessoas e tudo. Nós teremos todos de nos reinventar. Nós temos, é claro, a maior facilidade de comunicação hoje através da internet. Esse mundo digital não está apenas na cidade, mas também está na zona rural. Então, felizmente, nós temos esse modo de chegar até o eleitor, de chegar até o eleitor mais distante, e a plataforma deve ser a plataforma do mundo digital, da internet, do celular, através desses vários aplicativos e redes sociais, através também, e isso é muito forte em Caetité, das ondas da Rádio Educadora e das outras emissoras de rádio na cidade. Enfim, o eleitor, apesar de esse momento tão diferente, tão difícil, o eleitor vai ter a chance de ter acesso às propostas dos candidatos, de conhecer um pouquinho de cada candidato. As andanças diminuirão, é claro, mas quando isso ocorrer, e se ocorrer, isso tem de se dar de forma assim muito cuidadosa. Quando eu ando para conversar com a liderança, com a pessoa que quer conversar comigo sobre Caetité e tudo, eu tenho cuidado de usar máscara. Eu peço que o amigo, a amiga também usem, não é? Temos de fazer uso do álcool em gel, lavar bem as mãos. A gente tem que se proteger muito, Silvano. É um tempo diferente, mas a vida continua e vamos ter de nos readaptar assim. A reabertura das atividades e comércio ela é feita de forma gradual. Eu fico muito preocupado com a situação atual em relação a algumas posições, algumas ações da prefeitura no combate à pandemia, porque em todo lugar onde se deu abertura gradual e fracionada, isso ocorreu depois de uma testagem grande da população, ou seja, é necessário que a prefeitura tenha condições de fazer muitos testes do coronavírus com as pessoas, principalmente aquelas que vieram de determinados lugares, que estão em observação. Isso é muito importante para sabermos a que ponto o Caetité pode reabrir ou não a economia. Não estou dando receita de nada, não, é assim que fazem no mundo todo, e Caetité não pode fazer de conta que combate efetivamente a pandemia quando não toma as medidas mais corretas, as medidas mais indicadas. É muito triste saber que a atual gestão, infelizmente, está priorizando mais as obras eleitoreiras do que o combate à pandemia em si. Não é? São praças que são pintadas, ruas passam a ser pavimentadas, máquinas da zona rural para todo o campo, etc. Tal, coisas que a gente não viu nos últimos 3 anos nessa gestão, e de repente isso se concentra tudo na véspera das eleições, dando indicação de que os velhos políticos de Caetité insistem em manter a velha política como pauta, como plataforma para se manterem no poder. É triste saber que a velha política não faz outra coisa senão pensar numa estrutura de poder, num plano de poder apenas e tão somente. Querem manter um grupo, os privilégios de uma classe apenas ali na prefeitura, se servindo da prefeitura, se esquecendo das coisas maiores que nossa população precisa. Pensando no futuro que é incerto, que nós teremos, que nós enfrentaremos, principalmente no pós-pandemia, essa política tem de ser extirpada, tem de ser retirada, para que nunca mais volte para Caetité. A ideia minha, Silvano, eu reafirmo para todos, eu sou um advogado, tomei a advocacia como missão de vida, mas resolvi ser advogado porque acredito muito na justiça, no bem comum, não é? Cresci vendo uma política de revanchismo, uma política de grupo do toma lá da cá, mas não podemos fazer com que isso seja prioridade, pelo contrário, isso tem que ser retirado, né? Cresci também vendo tristemente a compra de votos e sempre combati isso. Várias vezes, muitos amigos sabem, fui convidado já para candidatar, mas nunca aceitei porque esse carreirismo, a ideia de tornar um cargo público como se fosse uma profissão de prefeito, uma profissão de vereador, isso não devia existir. Não é um candidato a prefeito, um vereador, prefeito, vereadora, não importa,
Nós não passamos de meros cidadãos. Somos cidadãos que se ocupam de um cargo temporário para tentar fazer o melhor. Né? E penso, Silvano, que a maior obra de um governo tem de ser necessariamente aquela feita para as pessoas, aquela que confira saúde de qualidade, oportunidade para a pessoa trabalhar, para estudar, para ter momentos de lazer. É triste, repito aqui de novo, ver que em um ano eleitoral as obras aparecem assim, quase que do nada. Será que vamos novamente nos deixar enganar? É uma pergunta que eu faço para a população, uma pergunta que eu faço para mim, porque também sou eleitor e também porque sou cidadão. É preciso, Silvano, me dirijo aos ouvintes, mais especialmente, é preciso ter coragem. Muitas pessoas até me falam assim, mas para que combater a corrupção e a máquina? Você é uma pessoa correta, uma pessoa dedicada, você quer fazer uma campanha limpa, será que vale a pena entrar nesse mundo? Mas, Silvano, eu não me coloco acima de ninguém, mas penso, neste momento, ser o único candidato que até o momento nunca concorreu a nenhum cargo político em Caetité. Não era de minha pretensão fazer isso, mas seria uma irresponsabilidade, uma covardia minha muito grande, estando no auge, graças a Deus, da minha saúde, estando no auge da minha capacidade de pensar, de raciocinar, de trabalhar, e trabalho muito e sempre exerço advocacia há 21 anos, na lida diária, de domingo a domingo praticamente, algo que nos toma muito tempo. A ideia minha, já que eu sou novo nessa ideia da política, uma vez tendo aceitado isso, tenho de fazer com muita responsabilidade. E quero, acima de tudo, para tanto, Silvano, eu quero ouvir o povo da nossa cidade. Eu não acredito mais naquela política do palanque, e hoje nós temos de sentar para conversar, né? Eu quero um governo de resultados. Eu quero mostrar ao povo diariamente o que o prefeito faz. Não dá para fazer um governo sem transparência. O povo não pode ser o último a saber, mas tem que ser os primeiros. Por exemplo, algo inevitável em Caetité para sair dessa política clientelista, dessa política que privilegia uns poucos em detrimento de uma massa que fica empobrecida e esfomeada. Nós temos que fazer uma reforma administrativa. Nós temos de diminuir cargos de confiança. Nós temos de enxugar a máquina da administração e trazer eficiência para a gestão pública. Ou então nós não vamos ter recursos para fazer o que deve ser feito. Quando a gente vai no lugar ali, meu Deus do céu, a gente vê a população roçando as beiras de estrada. A gente vê pessoas consertando buracos e pergunta, quanto tempo a máquina não passa aqui? A máquina não passa aqui há 4 anos. Não é? Será que a cada eleição é que se renova um tipo de trabalho para que um grupo se perpetue no poder? Isso não pode existir. Já foi o tempo de Caetité ser tão diminuída. Caetité dos nossos sonhos não é a Caetité do passado que nos trouxe aquelas glórias. É uma Caetité que pode ser maior do que a própria Caetité do passado. Caetité teve recordes e recordes de arrecadação de receita. No ano 2015, nós já estávamos em período de crise, foram repassados para Caetité algo em torno de 150 milhões de reais. Quando a gente procura onde estão esses 150 milhões de reais, nós sabemos que Caetité nos últimos anos também passou a figurar nas páginas policiais, depois de denúncias que nós fizemos, a Polícia Federal, as autoridades. Isso foram transformadas em ações penais, criminais inclusive, contra um ex-gestor e contra o atual gestor. É triste saber que Caetité acaba tomando fama na região como um lugar onde os gestores são denunciados por corrupção e não a Caetité que efetivamente esteja crescendo. Eu não quero inventar a roda, ninguém vai inventar a roda mais, mas nós podemos buscar exemplos aqui da região mesmo, de várias cidades que têm repasses a menor e que transformaram essa cidade, transformaram locais públicos em locais de prazer, onde as pessoas têm a satisfação de viver naquela cidade ali pequena, mas que seja uma cidade limpa, ou que seja uma cidade onde haja equipamentos públicos que permitam o exercício ao ar livre, uma cidade onde tem um mercado atrativo para que as empresas possam se estabelecer, incentivo da prefeitura nesse sentido. Eu vejo aqui em Caetité, Silvano, perdoe me alongar, mas tudo discute Caetité, eu sou muito otimista em relação ao nosso futuro, e a gente pode transformar, né? Só pensando um pouquinho nessa questão da geração de emprego e renda, imagina o que a gente não poderia fazer com a zona rural de Caetité, depois de identificarmos o nosso potencial econômico. Nós temos produção de leite, cana-de-açúcar, mandioca, hortaliças, tem lugares em que as pessoas inclusive se recusaram a receber as cestas básicas da prefeitura, porque disseram que aqui eu não preciso não, aqui nós plantamos tomate. Agora eles fazem tudo isso
sem nenhum incentivo do poder público. Imagina se nós pudéssemos, por exemplo, igual vejo ali na região de Caldeiras, Fundo dos Morros e tudo, onde há uma grande produção de leite. Imagina se nós investíssemos, por exemplo, através de cursos, para criar também cursos para que as pessoas pudessem se readaptar melhor nos tempos de estiagem, para fazerem uma promoção de silo, aumentar a produção de palma, criar uma central de inseminação artificial para melhorar o nosso plantel, a produtividade de leite. São exemplos que já são que nós encontramos aqui mesmo em Caetité e que poderiam ser incentivados através de cursos, através do Senar, por exemplo, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e com as mais diversas associações rurais que nós temos. Ou seja, nós temos um mercado muito pujante, nós temos gente na zona rural que trabalham, que sobrevivem do seu próprio trabalho, que não dependem da prefeitura, mas que poderiam fazer mais. Nós poderíamos fazer com que não fossem pequenos exemplos em Caetité, mas que muitos pudessem se aproveitar do mesmo momento que incentiva esse crescimento e fazer crescer através do apoio da prefeitura. Imagina em Caetité, indo no outro ponto e vindo agora um pouco para a cidade, Silvano, imagina se nós criássemos em Caetité o que nós podemos chamar assim de um polo de confecções de Caetité. Caetité há grandes confecções, grandes empresas, geradoras de muitos empregos. Nós temos pequenas confecções, pessoas que trabalham em casa. Imagina se a gente te retirasse os pequenos da informalidade, né, de modo a aumentar a produtividade e a sua renda e gerar emprego para outras pessoas. Nós poderíamos criar até uma feira de negócios voltada a confecções para Caetité, né, no âmbito da parceria público-privada, porque a prefeitura não pode tudo e não tem dinheiro para tudo, e não terá mais ainda depois dessa pandemia. Imagina se nós reuníssemos particulares, empresas que tivessem, por exemplo, a intenção, algo que a gente precisa em Caetité, todos comentam isso, era transferir a rodoviária de local. Bora tentar levar a rodoviária para um local onde a sociedade possa se expandir com menos danos, não é, para a infraestrutura do centro, no que diz respeito às águas das chuvas, e no lugar do rodoviário, o que a gente pode fazer? Só exemplos, conversas, algo para ser debatido, não é promessa nem linha de campanha, não, ou de pré-campanha. Imagina se a gente pudesse construir ali, por exemplo, através de uma parceria público-privada, ou seja, entre prefeitura e pessoas particulares, pudéssemos construir ali um shopping público, mas um shopping popular, onde pudesse estabelecer ali pequenas empresas, pequenos comerciantes retirados da informalidade, gerar emprego e gerar renda e gerar atrativos. Imagina só, Silvano, se a gente pudesse fazer com que aquelas 800 posses que foram numa das gestões do ex-prefeito Dr. Ricardo Ladeia, 800 posses seriam destinadas a famílias de baixa renda dentro das terras da antiga escola agrícola, que são terras de propriedade de Caetité, mas motivação política eleitoral retiraram da prefeitura a possibilidade de doar e legalizar aquelas posses. Agora imagina 800 posses nas mãos de 800 famílias necessitadas, tendo a chance de conseguirem, junto ao governo federal, o financiamento pelo programa Minha Casa e Minha Vida. Isso gera emprego, gera renda, gera a possibilidade de a pessoa ter a sua casa própria e fazer isso com seus próprios recursos e através também do seu trabalho com incentivo da prefeitura. Enfim, Silvano, muito, na verdade, pode ser feito. São muitas as ideias que a gente pode ter quando a gente discute Caetité, quando a gente coloca Caetité no plano dos nossos sonhos, mas um sonho factível, um sonho que pode se tornar realidade se planejarmos, se tratarmos a coisa pública com eficiência. A gente não pode gastar mais do que arrecada, porque senão vai acontecer o quê? Fica com essa dívida enorme de milhões e milhões de reais que a gestão anterior especialmente deixou para Caetité e para os futuros prefeitos. Imagina que depois de tantos recursos que Caetité recebe, o prefeito atual e o anterior ainda encaminha para a Câmara de Vereadores um projeto de lei pedindo autorização para contrair um empréstimo bancário. É muito bonito a gente ter um centro administrativo, mas é triste saber que aquele centro administrativo, a única obra de relevância feita pelo ex-prefeito Zé Barreira, é através de um dinheiro e foi financiado por um banco, para que os futuros prefeitos pudessem pagar, diminuindo, portanto, a sua capacidade, a capacidade maior de investimento da sua gestão.
É triste a gente ver essas situações, mas muito pode ser feito, Silvano. Estou assim, repito, no auge de minha vida e não podia me ausentar deste momento tão importante e tão desafiador. Estamos conversando com o Dr. Éder Davi, pré-candidato a prefeito de Caetité. Dr. Éder, nós agradecemos pela participação, a nossa Rádio Educadora que continua à disposição dos pré-candidatos da nossa cidade, do nosso município. Nosso desejo é que nós possamos, conforme o andamento, sobretudo do calendário eleitoral, se não for problema para os pré-candidatos, que nós possamos ter uma outra rodada no Jornal da Manhã, para que assim possamos ter um tempo maior também para que a gente possa conversar com os pré-candidatos, cada pré-candidato apresentando aí a sua proposta, creio que já mais na frente, com mais consistência, de modo que nós estamos aqui à disposição e agradecemos pela participação, doutor Éder. Ô, Silvano, agradeço. Eu quero aqui, só no finalzinho, lançar um movimento que nós estamos chamando de Ouvindo Caetité. Já fiz esse lançamento através de um questionamento pelas redes sociais. Vamos aprimorar isso porque nossa prioridade é ouvir o povo da sede e da zona rural. Nada que será feito por nós no eventual governo, nada que será feito por nós não deixará de passar pelo povo, pela sua vontade, pela necessidade que o povo tem. Digo aqui que não estou nessa campanha por vaidade, não é? Todos sabem que eu trabalho muito, desde da advocacia sempre foi a minha missão de vida. Quem conhece, Silvano, o meu trabalho sabe da minha seriedade, da minha dedicação e principalmente que eu quero que todos possam me conhecer como Éder Davi, como filho de seu Valmir ali, da antiga cerealista Davi, como filho de Dona Marival, naquele Éder que estudou na escola de aplicação, no Môncio Bastos, no EAD, que ama essa terra, que não quer outro lugar para viver, para criar minha filha, se Deus quiser, futuros netos. Deus nos dê o futuro que merecemos, mas não nos deixemos enganar, pessoal, minha gente que me ouve. A gente não pode deixar que ninguém mais nos engane, não podemos deixar que ninguém mais compre o seu voto, né? Vamos todos refletir sobre o que está por trás da atitude de quem tenta comprar o voto, né? Nós precisamos, pessoal que me ouve da sede da Zona Rural, nós precisamos ir além. O futuro prefeito de Caetité precisará entender que o mundo está mudando, pessoal, e a gente sabe, está mudando muito rápido. Não dá mais para fazer o mínimo, temos de fazer o máximo possível. Nós vamos ter de inovar e avançar, ou então nós vamos ficar para trás, não é? Portanto, eu peço a todos, participem desse movimento Ouvindo Caetité e nos ajude a fazer a Caetité que você merece, a Caetité dos filhos, dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Vamos pensar nas próximas gerações. Vamos pensar com alegria, com satisfação, com desejo não apenas de mudança, mas com desejo de transformação. Desejo a todos um feliz São João dentro da medida do possível. Sei que muitos teremos de reunir com os familiares, talvez com amigos, mas façamos isso com muito cuidado, com muita responsabilidade. Nós estamos ainda numa situação de pandemia, infelizmente o vírus chegou em Caetité e está aí. Temos todos de ter muito cuidado. Vamos festejar com alegria, mas com limites. Um forte abraço a todos, um forte abraço, Silvano, muito obrigado novamente pelo espaço cedido. Estamos à disposição, principalmente para ouvir. Um bom dia. Agradecemos, portanto, a participação do Dr. Éder Davi, pré-candidato a prefeito de Caetité, participando aqui do nosso programa informativo da nossa Educadora FM 100,7 Caetité, Bahia. Nossa rádio continua à disposição dos pré-candidatos que não participaram aqui ainda. Nós estaremos aqui à disposição para que assim possamos agendar o melhor momento. Nosso desejo é que nós possamos colaborar com os nossos ouvintes que são eleitores, para que assim no dia das eleições cada um possa ter a sua consciência, a sua participação, de forma que venha a contribuir com o nosso município na votação, de modo que continuaremos à disposição daquele pré-candidato que deseja participar aqui do nosso programa informativo.